Bom, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Andrade. Eu fui incumbido aqui da missão de falar sobre 2 livros de minha autoria, a convite do Lobato, que eu agradeço. Primeiro ponto aqui é agradecer ao convite. Uma alegria falar de livros que eu escrevi, né? São 2 livros que eu escrevi, eles giram em torno do tema do planejamento tributário, e esses livros foram editados aí como produto da minha pesquisa acadêmica. O primeiro livro, que chama Planejamento Tributário, é o livro que decorre da minha dissertação de mestrado na USP, sob a orientação do professor Gerd. E o segundo livro é o livro Acordo de Planejamento Tributário, que não foi lançado ainda. Tenho aqui a versão na minha mão já, está para ser lançado. Ia ser lançado agora na segunda-feira, mas em função aí da crise do coronavírus, a gente adiou, né, o lançamento desse livro, mas ele já está disponível aí na Amazon, na livraria, algumas plataformas online. Então, de qualquer maneira, vai ter o lançamento no futuro desse segundo livro, e ele decorre da minha pesquisa da tese de doutorado, né? Também sob orientação do professor Gerd na USP. E saudoso professor Gerd, que eu registro aí, que faleceu há pouco tempo, mas deixou aí um legado importante, e um deles é a contribuição para a minha pesquisa. Então, o primeiro livro, o Planejamento Tributário, né, eu tive como ponto de partida, né, acho que isso que é importante dizer, um desconforto com a falta de coerência e a falta de consistência nos critérios que são utilizados pelo CARF para julgar casos de planejamento tributário, né. Isso trouxe, né, não só na advocacia, lidando com casos concretos no CARF, mas também como pesquisador, um grande desconforto, porque eu via nas decisões, e isso eu acredito que permaneça até hoje, uma falta de aprofundamento teórico, né, e uma falta de preocupação com a importação de conceitos estrangeiros e não necessariamente se encaixam aqui, né, se adequam ao contexto brasileiro, né? Então, meu ponto de partida, né, o problema de pesquisa desse livro, né, é examinar com alguma profundidade, né, os conceitos que vinham sendo ali aplicados pelo CARF, e continuam, inclusive, hoje sendo aplicados pelo CARF, e tentar entender não só a origem desses conceitos nos seus respectivos países, né, onde eles foram conceituados e vêm sendo aplicados, mas também se faria sentido aplicar isso no Brasil. E uma tarefa adicional, o terceiro ponto, é que se esses conceitos teriam entre eles um ponto comum, né, algo que eu pudesse extrair elementos comuns desses conceitos estrangeiros, para tentar identificar alguma semelhança com algo que fosse genuinamente brasileiro. Ou seja, eu queria afastar a importação de conceitos para lidar com o planejamento tributário e ver se a gente, além da simulação, né, do 149, inciso 7, do CTN, se eu teria algum outro conceito já no direito brasileiro que eu pudesse utilizar para identificar os limites do planejamento tributário, que inclusive, não precisasse da aplicação do parágrafo único do artigo 116 do CTN, porque o parágrafo único, como os advogados e estudiosos do assunto sabem, tem um problema de falta de regulamentação, que, a meu ver, impede que ele seja aplicado atualmente. A gente tem visto que, no CARF, esse problema tem sido superado e os conceitos estrangeiros estão sendo aplicados mesmo assim. Então, diante desse cenário problemático, decidi, assumindo que vamos assumir que a gente vai aplicar esses conceitos. Eu não concordo com a aplicação desses conceitos, eu acho que eles não podem ser importados para o Brasil, mas vamos assumir que eles vêm sendo aplicados, é um cenário dado. Então, é melhor eu estudar esses conceitos para apontar as impropriedades da sua aplicação
por outro lado, tentar encontrar uma maior segurança para proteger o contribuinte. Isso, basicamente, foi uma tarefa que eu busquei nesse trabalho de planejamento tributário. E aí, a primeira tarefa era identificar que a gente tinha que trabalhar com alguns conceitos. Então, tinha que fazer uma seleção desses conceitos. E eu selecionei 4 conceitos. O abuso de direito, na sua perspectiva originária da França, o abuso de forma, na sua realização na legislação alemã, fraude à lei oriunda da França, e aí um mix de critérios que vem dos Estados Unidos, mas que a gente pode analisar aqui de maneira resumida como aplicação de propósito negocial, né, business purpose, e a ideia de substância econômica, né, a doutrina da substância econômica dos Estados Unidos. A gente pode resumir dessa maneira. Então, o primeiro ponto que eu me deparei ali, que já coloca em dúvida a consistência da jurisprudência do CARF, é que nesses países não existe só um conceito. Então, não dá para dizer que o abuso de direito tem só uma definição na França. Não, é um conceito bem controverso, inclusive, na França. E mesmo na evolução desses conceitos na legislação desses países, você percebe mudanças significativas. Então, eu não posso dizer que o abuso de direito é isso, porque a doutrina do direito administrativo francês define abuso de direito. Não, tem vários tipos de conceitos dentro do direito francês, uma controvérsia significativa, doutrinária, jurisprudencial, do que é uma definição de abuso de direito para fins de planejamento tributário. Então, eu não posso identificar só um conceito, eu preciso identificar em que contexto ele foi analisado e se essas particularidades do sistema estrangeiro, né, no caso o abuso de direito na França, eles são aplicáveis aqui no Brasil. Então, por exemplo, só para dar uns exemplos aqui em relação a esses 4 conceitos. Na França, a gente percebe que o abuso de direito tem 2 períodos. Entre 88 e 2008 existe um conceito de abuso de direito, que é mais próximo da dissimulação, também acompanhado de uma ideia de ato fictício, né? Você precisaria ter um ato que não é verdadeiro, lembra um pouco a ideia de simulação. E a partir de 2008 tem um outro conceito, que é um ato caracterizado como abusivo, que seria desprovido de uma razão para a sua existência, né? E acompanhado de uma ideia de que haveria um descompasso entre os objetivos pretendidos pelas partes e aquilo que seria a interpretação literal da lei. E tudo isso é analisado numa ideia de você tem que analisar que seriam atos normais de gestão. Então, aqui você já encontra uns problemas, né? Seja para trazer esse conceito para o Brasil, um ato normal você precisa comparar com um ato anormal. E essa comparação é uma analogia. O Brasil não admite analogia. Então, já tem um problema aqui, né? Tem um problema de categorização de objetivos. Tem uma razão fiscal, uma razão não fiscal. Você precisa fazer essa comparação, tem base na lei. Ou seja, a França tem... perdão. Tá. Voltou? Tá bom. Que bom. Então, acho que eu estava falando ali nos últimos 15 segundos do abuso de forma na Alemanha, né? Você pode analisar o abuso de forma da Alemanha da perspectiva do princípio da proporcionalidade, né? Porque você tem a ideia de inadequação do ato, você tem uma ideia de ausência de motivo ou a desnecessidade do ato, né? Uma ideia também que lembra os 3 critérios lá da proporcionalidade, né? Necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, que, da perspectiva dessa última categoria, né, teórica, teria que você precisaria justificar com base nas circunstâncias que aquele ato teve ônus proporcionais aos fins, particularidades que a gente não encontra no Brasil, né? De novo, a ideia de adequação e inadequação, você precisa de uma comparação analógica. De novo, não é permitido essa analogia
aplicação, emprego da analogia para cobrar tributo no Brasil. Então, são critérios, primeiro, de novo, são positivados, o Brasil não tem essa positivação, segundo, que depende da aplicação de analogia. Vamos lá para fraude à lei na Espanha. Fraude à lei é o mesmo problema, você não tem um conceito só de fraude à lei, você tem diversos conceitos que mudam ao longo do tempo. Você tem uma reforma em 1963, uma reforma em 1974, 95 e 2003, perdão. Em 2003, o que está em vigor até hoje, é uma ideia de conflito na aplicação da norma tributária, né? Seriam baseado numa noção de artificialidade dos atos praticados, eles não seriam genuinamente verdadeiros, né? Não corresponderia à realidade prática. E para analisar tudo isso, você usa um pouco da ideia de você ter que fazer uma análise holística, né? E aquilo que é artificial, de novo, você teria que comparar com aquilo que é verdadeiro, né? E essa comparação na fraude à lei, ela tem um problema aí teórico, né? Porque a fraude à lei, ela parte do pressuposto que existem determinados atos que deveriam ser mandatórios, né? Você tem, como diz o professor Chueri, você tem um caráter imperativo da conduta que se espera, né? E no Brasil não existe essa ideia, né? Você tem a liberdade plena de praticar todos os atos e não tem a ideia que o Marco Aurélio Greco diz de contorno, né? Driblar a norma tributária por meio de um outro ato. Você não tem uma obrigação de fazer só por um caminho no Brasil. Então, isso a gente também tem dificuldade de aplicar no Brasil. Mas, como eu disse, o conceito de fraude à lei na Espanha, ele varia muito ao longo do tempo e não existe só um conceito. O que está positivado hoje é a ideia de conflito, né? Artificialidade versus uma ideia de que aquilo que é verdadeiro ou não. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com a importação de fraude à lei, não só pela importação do conceito de fraude à lei, não só pela ausência dessa norma, ou diversas normas ao longo do tempo, e aí, atrás dessas diversas normas, tem uma longa jurisprudência também. Na França, a gente não pode... na Espanha, a gente não pode descartar a importância da jurisprudência na formação de precedentes lá, e uma conceituação demorada sobre o que é artificial ou não, e o que é uma norma imperativa no seu antecedente, né? Eu acho que a gente não tem nada disso no Brasil, né? Então, aqui você tem um conceito de simulação e um conceito de dissimulação inaplicável. Então, tem que parar por aí. Por fim, o conceito que eu finalizei ali no estudo era da evolução da ideia de business purpose nos Estados Unidos, e que muito se traduziu aqui para o Brasil com a ideia de ausência, um critério, né, baseado na ausência do propósito negocial, que por si só essa tradução já é controversa, né, porque não necessariamente que tudo que é business purpose, que é um objetivo relacionado à atividade empresarial, né, uma atividade que está muito voltada à ideia de uma busca pela lucratividade dentro de uma empresa, não necessariamente que ele tenha uma identidade plena com aquilo que é propósito dentro de um negócio jurídico. Pode ser, inclusive, não empresarial, né? Então, essa tradução, por si só, já é problemática. Mas o que eu queria dar maior destaque é que, mesmo na evolução do conceito, desde o seu caso inicial, em 1935, o caso Halvorin e Gregory, ele é um conceito que mudou muito ao longo do tempo, né? Por exemplo, tem esse caso em 1935. Já em 1960, a Suprema Corte já estava interpretando esse caso, o Halvorin e Gregory, como um caso de simulação, né? Já havia uma dúvida se ali não era um caso de ausência de business purpose, né? Era um caso de simulação plena, né? Uma senhora faz uma empresa que não existia, basicamente para aproveitar um benefício fiscal, em resumo, né? Então, é um caso de simulação. E aí também eu dou destaque para o fato que em 1975, no caso American Bronze Corp, esse caso você já tinha uma definição, e essa definição vai durar por muito tempo, até 2010 agora,
de que o propósito negocial não poderia ser um critério isolado. Isso é uma coisa super importante para a jurisprudência dos Estados Unidos, porque ele deveria ser só a porta de entrada para o teste de outros conceitos, né? Então, muito que a doutrina, né, não dá para dizer que tem uma doutrina americana forte, mas os estudiosos aí desse conceito e as pessoas que escreviam artigos e publicações aí na época desse precedente disseram muito que ali tinha uma mudança, né? O propósito negocial é um critério insuficiente para avaliar planejamento tributário. E o Brasil não pegou essa mudança, né? O Brasil continua aplicando o propósito negocial como se fosse um critério isolado e suficiente. Isso a gente tem a dificuldade de encontrar hoje mesmo nos Estados Unidos, até porque grande parte da doutrina leu a positivação, né? Porque esse conceito acabou sendo positivado, né? A gente fala assim, os Estados Unidos é uma construção jurisprudencial, é tudo com base em precedente, mas hoje, na verdade, esse conceito, e é verdade, grande parte dos conceitos foram construídos de maneira jurisprudencial, mas especificamente o propósito negocial hoje está positivado no Código Tributário lá americano, desde 2010, e tem uma particularidade interessante sobre essa positivação, porque grande parte aí estudiosos sobre esse código disseram que ele tem uma divergência, né? Primeiro, alguns dizem que essa codificação veio para dar suporte para o Obamacare, porque precisava ter uma fonte de maior arrecadação, e essa é uma corrente mais minoritária, digamos assim, na doutrina americana. A corrente mais majoritária é mais no sentido de que essa positivação veio para proteger o contribuinte, porque antes os conceitos estavam meio soltos, e em diversos casos adotavam conceitos de simulação, um pouco de Step Transaction Doctrine, um pouco de ausência de Business Purpose, e muito forte com a ideia de substância, né? Ausência de substância, ausência de verdade daquilo que estava sendo realizado pelo contribuinte. Mas aí a positivação, aconteceu uma coisa curiosa, que os termos da positivação, ele diz que você precisa aplicar os dois critérios, Business Purpose e ausência de substância econômica. Então, muita gente lê essa ideia do E, né, ao invés do OU, uma ideia de que, olha, eu preciso fazer dois testes, né? Não só um. Então, seria uma coisa mais protetiva do contribuinte. E aí, feito esse exercício, né, análise desses conceitos longamente nesses países, e aí uma ressalva que também faz sentido é que esses conceitos não se desenvolveram só nesses países, né? Eles se desenvolveram em outros países também, muito numa linha civilista, né? Não necessariamente aquilo que é uma evolução dentro do direito tributário, mas o que eu fiz esse corte metodológico, eu quero estudar esses países porque eles vêm sendo identificados como originários. Assim, é possível que não, mas esse corte metodológico estava dado ali para a gente conseguir prosseguir na análise. E aí o próximo desafio depois disso era tentar identificar se haveria pontos em comum entre esses conceitos, né? O professor Marciano Seabra de Godoy arrisca, né, a identificar alguns conceitos, um pouco da ideia de artificialidade, um pouco da ideia de descompasso entre aquilo que as partes escreveram na parte formal e aquilo que elas fizeram de maneira substancial, né? Uma ideia de desconexão entre ato e fim pretendido, talvez seja um critério também que a gente consegue identificar em todos esses conceitos, né? Mas a verdade era o ponto central. E a verdade é que, no fundo, nos Estados Unidos é lida como substância, né? Então, o que você fez na prática? O que você fez? Num caso, separa, por exemplo, que uma pessoa queria vender um imóvel e a outra queria comprar, ao invés de fazer a operação de compra e venda, elas montam uma sociedade, uma coloca o imóvel e outra coloca o dinheiro, no dia seguinte elas desfazem essa sociedade e cada um sai com o seu contrapartida correspondente, né? Quem queria vender o imóvel saiu com o dinheiro, quem queria entregar o dinheiro saiu com o imóvel. Será que essa sociedade existiu substancialmente? Será que eu preciso desse conceito para negar esse planejamento tributário? A simulação por si só resolve, né? Então, esse tipo de caso separa, é um caso que é mais fácil testar. Mas olhando para esses conceitos estrangeiros, você também tem dificuldade de testar qual que era o melhor conceito para esse, por exemplo, o próprio caso Halvorin and Gregory é um caso que você poderia dizer
que ali havia uma ausência de substância econômica, né? Porque a empresa não existiu, né? Então, tinha um problema do ponto de vista de descompasso entre as formalidades e aquilo que substancialmente ocorreu. Mas aí o meu desafio, para finalizar esse livro aí, comentar esse livro, né, era tentar encontrar se a gente não tinha algum critério no Brasil aqui que pudesse ajudar a formar esse conceito brasileiro sem importação. A partir do momento que eu identifico que existem pontos comuns entre esses conceitos, sem me preocupar com a origem, né, dessas noções, mas mais me preocupando com a essência de cada um desses conceitos, será que não existiria no Brasil algo próximo, né? E aí o que eu identifico, né, o que é mais próximo, seria o conceito de causa, né? Desde o Orlando Gomes, no direito brasileiro, já se discutia a ideia de causa. O professor Dr. Gilberto de Ulloa Canto também tem ótimos artigos sobre o conceito de causa como fim prático, né? Para que você fez determinado ato? Por que existiu uma sociedade? Então, o Moreira Alves também tem ótimos artigos sobre causa. E aí, a partir da ideia de causa, eu tento arriscar ali que eu consigo identificar alguma identidade entre o vício de causa, né? Que é uma conceituação que vai ganhar muita força no livro do professor Heleno Torres, o vício de causa enquanto descompasso entre a intenção e o ato praticado, mas uma ideia de que haveria elementos intrínsecos dentro do negócio jurídico, ou seja, cada negócio jurídico teria uma finalidade social e econômica própria. Mesmo os negócios jurídicos atípicos, haveria dentro dele um fim econômico social que deveria ser respeitado. Ou os elementos categoriais, né, os elementos essenciais de um negócio jurídico, quando ele é desrespeitado, em alguma medida você está desrespeitando a própria finalidade existencial daquele negócio jurídico. Como, por exemplo, numa compra e venda, mentir sobre as partes envolvidas, né? Numa ideia de substituição das pessoas pelas suas reais capacidades econômicas, ou mentir em relação ao preço praticado, né? Talvez uma compra e venda com preço vil não seja uma compra e venda porque desrespeita a causa desse negócio jurídico. Então, esse elemento era tipicamente brasileiro, né? E eu arrisquei a dizer ali que a causa poderia ser testada do ponto de vista do conceito de proporcionalidade, né? Para testar se aquele ato realmente era necessário, se aquele ato era realmente adequado, ou seja, se haveria uma correlação entre a capacidade de geração de resultado daquele ato e aquilo que realmente se praticou, né? E eu queria fazer esse exercício muito sem olhar, sem, digamos assim, seguir a doutrina do Marco Aurélio Greco, porque eu achava que o Marco Aurélio Greco, eu gosto muito do trabalho do professor Marco Aurélio, mas eu achava que, especificamente quando se permite uma avaliação dos limites do planejamento tributário com base em princípio, eu achava que ele tinha passado do ponto. Eu achava que a gente tinha que respeitar essa particularidade do sistema brasileiro, que então, um sistema brasileiro com regras rígidas, né, como o professor Humberto Ávila disse, e que essa rigidez nas regras, elas estão voltadas a proteger o contribuinte. Né? Para que serve o direito tributário? Para proteger a liberdade do contribuinte. E eu acho que a ideia de aplicar princípios como solidariedade ou como capacidade contributiva no momento posterior à edição da lei, seria algo que não seria compatível com o direito brasileiro. Então, na minha visão, a gente tem que respeitar e parar nas patologias. Então, o Marco Aurélio Greco fala em 3 fases, né? A simulação com liberdade, as patologias e a aplicação de princípios. Eu acho que a gente tinha que parar nas patologias, e é isso que eu busquei defender. Era possível trabalhar com patologias, né, com o conceito brasileiro, à luz da proporcionalidade. E aí eu vou testar esses conceitos no final do livro, para ver se eu encontro eles na jurisprudência do CARF, e aí eu me encontro com um show de horrores, né, porque
uma falta de coerência, uma falta de aprofundamento teórico sobre esses conceitos e uma série de importações de maneira acrítica desses conceitos estrangeiros, sem levar em consideração que o Brasil, talvez, se eu realmente tenho que aplicar alguma patologia, o Brasil já teria a possibilidade de avaliar, como diz o artigo 116, inciso 1, né, em relação aos fatos geradores que se dedicam a circunstâncias materiais, né, como o caso de imposto de renda, CSL, se dedica ao lucro, por exemplo, você já teria a possibilidade de fazer uma análise com base nas patologias, né? E esse que é a brecha para aplicar simulação, por exemplo, dentro do direito tributário brasileiro. E aí eu percebo também, para finalizar esse comentário com relação ao livro de planejamento tributário, que a gente também tem um conceito de simulação no Brasil que ele não está definido na própria lei tributária, né? Então a gente precisaria de investigar que tipo de simulação a gente pode aplicar no Brasil. E existem diversos conceitos, né? Conceitos mais próximos à proteção do contribuinte, como uma simulação absoluta, né? Ou um conceito mais amplo, que contemplaria, inclusive, a simulação relativa, e, por sua vez, pode ser, em uma das suas acepções, entendidas como vício de causa. Então, a ideia de identificar possíveis conceitos de simulação também encontrou uma sinergia, digamos assim, com essas possíveis definições de limites ao planejamento tributário brasileiro com base na ideia de causa, né? Com descompasso entre o que foi praticado e o que foi registrado formalmente, enfim, ou foi documentado, né? Então, esse exercício que eu fiz, um estudo relativamente longo, o livro ele é basicamente um resumo, né, da minha dissertação de mestrado, que é um pouco maior, e foi um trabalho extenso, de pouco mais de 3 anos para fazer essa pesquisa, e aí eu finalizei com esse livro, publiquei ele em 2016. Agora eu vou falar aqui do segundo livro, né? Agora sim, do Acordo de Planejamento Tributário. E aí o Acordo de Planejamento Tributário é uma perspectiva um pouco diferente. Eu não estava muito preocupado com as patologias. Estava preocupado com a introdução do Brasil, aí mais uma vez a ideia de importação, né, de algo estrangeiro, a introdução do Brasil da ação, das recomendações, né, da ação 12 do BEPS. Né? A ação 12 é aquela que trata da declaração de planejamento tributário. Eu estava muito preocupado com essa importação, porque junto com a declaração vinham conceitos estrangeiros. E a minha dúvida é se a gente conseguiria aplicar esses conceitos estrangeiros e se realmente essa declaração era compatível, né, com o direito tributário brasileiro. E aí eu fiz um longo estudo, né? Eu fiz qual foi o meu exercício aí no Acordo de Planejamento Tributário. Eu peguei a ação 12, né, que foi elaborada pela OCDE com o suporte do G20, e olhei para os países que ela adotou como países modelo, né? Então, quais são os países que ela adota como modelo para fazer essa recomendação de que todos os países do mundo, né, deveriam adotar uma declaração de planejamento tributário que seria obrigatória, né? Mandatory disclosure. Então, os países são Estados Unidos, Canadá, e o Reino Unido, que não é bem um país, mas é tratado ali como UK, né, com um grupo de países, a Irlanda, Portugal e África do Sul. Né? Existem menções ali na ação 12, uma nota de rodapé para a Coreia do Sul e Israel, mas ela acaba não fazendo nenhuma análise mais profunda desses países. Então, eu peguei esses 6 países, eu vou estudar por que eles estão analisando esses países, né? Tem algum motivo, e aí você percebe 2 coisas. A primeira coisa é que a ideia de analisar esses países já tinha uma tomada de decisão ali. A OCDE tomou uma decisão entre 2011 e 2013 de uma mudança de postura. Então, isso que eu identifico na evolução dos documentos da OCDE, que havia entre 2011 e 2013 uma mudança de postura, que vem a calhar com uma mudança de direção, porque o diretor da área de política fiscal da OCDE foi alterado nesse
desse período aí. Então, comecei a analisar os documentos pré-2011. Pré-2011, o que a OCDE recomendava naquele momento. Então, dá para identificar que entre 1990 e 2011, há uma série de publicações preocupadas com promover a transparência por parte do contribuinte de uma maneira amistosa, né? Uma ideia do enhanced relationship, né? Uma relação entre fisco e contribuinte melhorada, aprimorada, né? Enhanced. Então, a ideia é de que a melhor maneira de você obter uma informação de planejamento, ou enfim, sobre as estruturas que o contribuinte está adotando, seria criar uma espécie de incentivo, né? Incentivo para ele falar, né? Deixar ele mais à vontade e talvez com maior segurança jurídica. Então, eu posso dizer que até 2011 o OCDE sustentava uma ideia de um aprimoramento de relação tributária com base na segurança jurídica. Aí, depois de 2011, isso muda. A gente tem uma série de reuniões dos comitês da OCDE, já dentro da diretoria nova. Eu até identifico no livro quais são os artigos desse diretor que saiu logo em seguida da saída dele, que ele reafirmou a posição dele de que a OCDE devia proteger uma relação mais amistosa. Ele, inclusive, faz um artigo que depois ficou mais famoso ainda, uma crítica desse artigo pelo professor Chueri. Ele faz uma análise sobre o military approach, que seria uma abordagem militar, né, que a OCDE estaria adotando, com uma imposição, né, de algo obrigatório, negando aquele tipo de abordagem anterior, mais amistosa. E aí eu percebo que, nesse período ali, tem uma mudança significativa. E eu também percebo que existem algumas contradições para justificar essa mudança de postura, né? Então, tem algumas publicações nesse período, entre 11 e 13, e no próprio relatório final do BEPS, também uma justificativa nesse sentido, de que seria necessário impor uma declaração de planejamento tributário, porque ela deveria ser mais abrangente e teria maior eficácia, né? O maior número de informações seria obtido de planejamento tributário e também uma maior aderência dos contribuintes, eu posso dizer assim. Mas no mesmo documento ela diz que a Holanda adota um sistema amistoso e consegue os mesmos resultados. Aí eu peguei essa brecha, falei, bom, vou ter que estudar então o sistema da Holanda. Eu vou lá estudar o sistema da Holanda e eu percebo que lá não tinha nada de obrigatório, tinha um volume significativo de adesão, né, à declaração de planejamento de uma maneira amistosa, né? O contribuinte, antes de realizar o planejamento, ele vai até o fisco, testa o seu planejamento, sai de lá com um documento e, enfim, com uma maior segurança jurídica, porque aquilo ali é uma espécie de validação do planejamento desde que aquelas condições sejam cumpridas, né? Desde que aquela situação de fato seja cumprida. Então, me incomodou muito esse fato de que a própria OCDE reconhecia que havia uma incoerência naquela linha de argumentação, porque se a declaração se justificava enquanto obrigatória porque a gente precisava de maior número de informação, maior eficácia, por outro lado, ela mesma reconhece que a Holanda consegue a mesma coisa com uma declaração amistosa, então a gente precisa estudar melhor isso, né? E daí que eu vou para esses 5 países. Então, eu vou estudar melhor nesses 5 países, que são considerados os modelos, né, para o OCDE, se haveriam condições, né, quais seriam os elementos principais dos ordenamentos jurídicos, né, desses países. Então, eu identifico ali, nesse estudo, 5 condições que eu chamei de condições estruturais desses ordenamentos jurídicos, né, que giram em torno da existência de uma GAR, né, de uma existência de uma general rule, né, uma regra geral, planejamento tributário, uma condição muito importante também, que é a ausência da criminalização do planejamento, né, a existência de modelos em que o contribuinte, de alguma maneira, consegue ir ao fisco antes, né, para testar. Não todos os países têm o mesmo modelo, teste de planejamento tributário, mas você consegue ir lá e fazer um acordo ou alguma
validação prévia, como se fosse uma solução de consulta mais ampla, que permitisse dentro dela o planejamento, né? Desde que não seja um planejamento, enfim, fraudulento e tal. Então, essa seria uma outra condição, né? E aí você consegue extrair dessas características gerais desses ordenamentos, né? Algo que a gente não encontra no Brasil. Basicamente, era isso que eu, inclusive no finalzinho do livro, eu faço até um quadrinho, né, com um anexo, né, com essas condições estruturais, e aí eu comparo cada uma delas, né, só para nominar, né, as 5 condições aqui, que eu dividi, inclusive, né, entre condições explícitas, aquela que eu encontrei textualmente no relatório da OCDE, e as implícitas. Então, as explícitas seriam 2, né, e o ordenamento ele tem que proteger o direito ao sigilo profissional. Então, é uma coisa que se o ordenamento em alguma medida diz que o sigilo profissional é um obstáculo, a gente não consegue impor essa declaração para o assessor tributário, por exemplo. Então, você percebe que alguns dos ordenamentos, por exemplo, dos Estados Unidos, tem uma exceção clara, né? O sigilo profissional não se aplica em caso de planejamento. E aí, uma outra condição explícita é a criminalização. Ele fala textualmente, né, que não pode ser algum planejamento pode ser criminalizado, senão você teria uma declaração que seria uma autoincriminação, né? Então, para respeitar o direito contra a autoincriminação, você não pode ter isso no ordenamento. Então, essas 2 serão as explícitas. As implícitas é o que eu já disse, né? Que existe um voluntary disclosure, né? Uma informação prestada de maneira voluntária, existe uma AGAR, e a 5ª e última condição implícita é a ideia de que as autoridades fiscais têm poderes para editar listas de planejamento tributário, e a dúvida é se essa lista vem simplesmente a lista que está de acordo com o critério já fixado na legislação, ou se essa lista pode inovar nos critérios, né? Alguns países, inclusive, como a África do Sul, existe uma crítica muito forte, porque parece que se inova, né, nesses critérios. Então, eu fiz esse estudo das 5 condições, e eu chego à conclusão de que essas condições não se encontram no Brasil. Então, eu precisava, além de fazer uma crítica à adoção do Mandatory Disclosure no Brasil, eu queria fazer uma sugestão. E minha sugestão é voltar para aquele cenário anterior da OCDE, né? Voltar para o cenário pré-2011, para que se permita no Brasil um acordo de planejamento tributário, né? Como que a gente faria isso, né? A gente precisaria identificar as bases teóricas desse acordo. E aí eu começo um estudo adicional ali dentro do mesmo livro, né? Que é a ideia de identificar que o Brasil ele tem particularidades importantes em relação aos outros países. Como eu disse, ele tem regras rígidas, ele tem uma primazia da liberdade em matéria tributária, e ele tem uma ideia de legalidade que não permite analogia. Então, a conjunção desses elementos me chega à conclusão que faz sentido estudar os autores que sustentam que o planejamento tributário teriam elementos fundados na liberdade, né, e na legalidade, que aquilo seria um direito fundamental. Por que era importante sustentar que era um direito fundamental na linha do professor saudoso Alberto Xavier e da professora Marta Leão, de São Paulo, que na verdade é do Sul, mas trabalha aqui em São Paulo. Era importante sustentar que era um direito fundamental porque eu precisava desse fundamento teórico, seja para justificar que o Brasil tem particularidades, diferentemente dos outros países que eram esses modelos da OCDE, seja para falar que a gente precisaria não só reconhecer esse direito, mas a gente precisa que o Estado dê os meios suficientes para a sua efetivação. Pegando uma carona aí nos constitucionalistas, né, os direitos fundamentais eles têm como princípio basilar a ideia de que se ele é um direito fundamental, ele precisa ser protegido na sua máxima extensão, né? Protegido da melhor maneira possível. Então, a minha ideia, isso que é bastante controverso, bastante criticado ali na banca,
mas eu sustento firmemente essa ideia, daí que talvez esteja um dos aspectos mais inovadores aí da tese, de que, uma vez que eu reconheço o planejamento tributário enquanto direito fundamental, eu preciso dar efetividade para ele. Dar efetividade para ele, na minha visão, é dar efetividade por meio da efetivação dos dispositivos legais que eu já tenho à disposição no CTN. Eu identifico lá o artigo 100, parágrafo único do CTN, que me protege quando eu tenho uma mudança de orientação de norma geral, mas, na minha visão, não é a melhor maneira de proteger esse direito fundamental, porque ele não afasta o tributo, né? O artigo 100, parágrafo único do CTN, só afasta a multa e correção monetária. Aí eu vou para o 146 do CTN, já não é mais uma norma geral, como o artigo 100, mas ele é uma norma específica que, teoricamente, poderia me proteger, né? Porque um acordo de planejamento tributário, igualmente, seria assim como o lançamento, né? Eu teria que flexibilizar um pouco a ideia do lançamento, mas seria um ato administrativo que registra uma validação daquelas funções que o contribuinte estava colocando. Então, se eu tivesse alguma modificação de critério jurídico, ou mesmo de entendimento do fisco em relação àquilo que foi registrado no ato administrativo do acordo de planejamento tributário, eu não poderia ter essa modificação para aquele acordo. Mas eu tinha um problema. O 146. O 146, ele permite que o ato administrativo seja revogado a qualquer instante. Ou seja, eu posso afastar uma modificação de critério, né? Ou seja, eu não posso aplicar para trás, né, um critério inovador. Então, eu protejo o contribuinte daquilo que foi praticado no passado, mas, por outro lado, se o fisco mudar de ideia, vale dali para frente. É isso que o 146 diz, né? A aplicação prospectiva de uma mudança de critério jurídico. E aí essa mudança vale dali para frente também não me protege, porque o planejamento tributário, ele gasta um batalhão de dinheiro, um caminhão de dinheiro, e estrutura todo o seu negócio, e aí um belo dia o fisco muda de ideia e vale dali para frente. Então, bom, isso aqui também não é uma proteção suficiente desse direito fundamental. Então, eu precisaria de uma outra norma. E aquilo que mais se aproxima não é exatamente aquilo que nós temos no 178 do CTN, mas é aquilo que mais se aproxima. Porque se você entender que o 178 afasta a cobrança de tributo, claro que o 178 fala de isenção, mas vamos pensar de uma maneira geral, como se o 178 fosse uma mera expressão da proteção da segurança jurídica. Ou seja, a gente até tem precedentes judiciais no sentido que o 178 não trata só de isenção, poderia tratar de outras hipóteses exonerativas, né? Se a gente pegar essa linha e reconhecer que ali é só uma expressão da segurança jurídica e que eu preciso dar a máxima efetividade para o direito fundamental, que é o direito ao planejamento tributário, eu preciso efetivar esse direito dando os mesmos efeitos do 178, porque o 178 nem mesmo a lei pode mudar o caráter isentivo. Ou seja, uma lei nova ou um critério jurídico novo não teria efeitos nem prospectivos, né? Desde que fixado por um prazo, né? Se a minha norma isentiva, né, tiver um prazo de validade e for de maneira onerosa. Meu planejamento tributário é oneroso. Então, se eu efetivei esse planejamento tributário, eu incorri em certos ônus de efetivação desse plano que eu bolei, né? Eu testei com o fisco antes. Então, o fisco fixou um critério, um ato administrativo, com base em um determinado critério jurídico, né? Então, está lá registrado um administrativo do acordo e eu não quero que ele seja mutável durante todo o período que eu devo fixar no acordo. Então, o planejamento tributário, assim como outros países, tem um estudo grande da União Europeia, sobre todos os países da União Europeia, os 27 países, a maioria deles, 20 e poucos, tem acordos de planejamento com data fixa. Às vezes varia, né? Portugal acabou de mudar de 2 para 4, algumas mudanças que você tem que ter uma duração, né? Então eu consigo encontrar identidade com a própria regra do 178, um prazo determinado, para ser oneroso. Então, eu queria construir um formato, né, uma fundamentação jurídica
para encontrar no 178 do CTN a melhor proteção ou a máxima proteção possível do meu direito fundamental ao planejamento, de modo que ele se torne imutável, né, pelo período da sua validação pelo fisco registrado em norma. Então, é basicamente esse esforço teórico que eu fiz na tese de doutorado para justificar que o Brasil, não pode importar a declaração de planejamento tributário, e 2, que nós já temos regulamentos no CTN para dar suporte, né, para a proteção na máxima medida possível do meu direito fundamental ao planejamento tributário. E o meio pelo qual a gente tem que fazer isso é protegendo e dando efetividade a esse direito por meio de um acordo. Pode ser um acordo institucionalizado, ou seja, pode vir uma lei, né, institucionalizar esse acordo, ou a gente poderia ter normas da própria administração regulando, com base nessa interpretação do CTN, esse acordo de planejamento tributário. Como a gente viveu no Brasil um cenário belicoso com o fisco, isso é uma outra particularidade do sistema brasileiro, como as normas que regulamentam a consulta fiscal no Brasil são completamente insuficientes, porque vez ou outra, talvez todas as vezes, você tenta fazer uma consulta mais extensa para o fisco, ele fala que, a Receita Federal, por exemplo, fala que isso não poderia ser porque o fisco não pode servir como consultoria, né? Tem várias soluções de consulta nesse sentido, que a solução de consulta não é uma consultoria de graça, né? Então, existe uma limitação, existem problemas, inclusive, normativos sobre limites da solução de consulta, que me leva a entender que esse é um instituto que é imprestável para proteger o direito ao planejamento tributário. Então, o ideal mesmo é que a gente tivesse uma lei, né? Uma lei que fosse fundada numa regra geral, que definisse, né, um critério anti-elusivo de planejamento tributário. E eu pego carona de volta no meu primeiro livro, agora as coisas se fecham para eu encerrar minha fala aqui. Eu acho que o critério que deveria ser institucionalizado no Brasil é o critério de causa brasileiro, genuíno, que seria suficiente para a gente fechar essas condições estruturais. Uma regra geral que vedasse a criminalização de planejamento tributário, que definisse um critério brasileiro para trabalhar com um conceito de causa, né? Causa no sentido mais próximo da simulação relativa, de descompasso entre a intenção que foi praticado, e, por outro lado, que possibilitasse o contribuinte testar o seu planejamento antes da sua efetivação. E aí a gente teria uma proteção maior da segurança jurídica em matéria de planejamento tributário. Então, com isso, eu encerro aqui esse resumo muito rápido, né, dos meus 2 livros, e é isso. Eu fico à disposição aí para eventuais questões ou, enfim, comentários, 2 ordens aqui neste momento. Eu não consigo ver se houve questões, mas se aqui o vai mandar no WhatsApp? Tá bom, eu estou aqui, então, aguardando no WhatsApp. É possível ter acesso à tese e aos livros em formato digital? Aos livros, ainda não é possível, porque tem a questão do direito autoral, né, em relação à editora. Mas a tese você consegue encontrar, se você colocar no Google, Leonardo Guerra de Andrade, USP, Planejamento Tributário, você vai encontrar um link lá para a minha tese de mestrado, e aí ela é muito... está lá disponível a versão integral. A tese do doutorado, na sua versão digital, ainda não foi colocada no site da USP, mas muito em breve estará. Então, é basicamente isso. Mas, se alguém tiver interesse, eu posso antecipar. Só anotar o meu e-mail, leonardo.andrade, @andrademaia,
tudo junto, igreja.com. Me manda esse e-mail, se tiver interesse, eu encaminho aí a tese do doutorado na sua versão integral. Ela já muito provavelmente vai estar disponível em breve aí para consulta no site da USP. Eu acho que o site da USP demora um pouquinho, ainda mais com esse período de coronavírus, até porque tem uma questão do prazo lá que eles colocam na posição da versão integral. Primeiramente eles colocam as suas conclusões, dado um tempo eles colocam a versão integral. Mas, para quem tiver interesse, o livro eu mudei um pouquinho, dei uma enxugada e tal, refutei um pouco dos argumentos que foram colocados na banca, né? Quem tiver interesse, os 2 livros estão na Amazon, então fiquem à vontade para também procurá-los lá. Posso dizer que os livros são uma versão melhorada aí dos 2 trabalhos. Então, o ideal mesmo é que livros fossem consultados. A tese ainda tem sempre aquela coisa para ajustar um pouquinho, mas é isso. De qualquer maneira, quem me mandar um e-mail eu disponibilizo. E se tiver alguma pergunta adicional, também fique à vontade aí para mandar aqui pelo WhatsApp. Tá bom. Então, quem tiver, eventualmente depois, interesse de bater papo, só me mandar um e-mail, tirar qualquer dúvida, estou super à disposição para responder por e-mail. Agradeço mais uma vez aí o convite do Lobato e mais uma vez eu posso dizer que é uma honra estar aqui presente na ABT e sempre vendo aí eventos à distância, né, de vocês com pessoas tão qualificadas. Para mim é uma honra estar participando desse tipo de evento também. Eu agradeço aí o tempo de vocês e uma boa noite aí a todos.